Lá vem ela, é a nossa linha amarela. Ela é muito mais integração, vai fazer a ligação de todo o plano de expansão. Linha amarela, depois dela tudo vai ser diferente. Parece que foi ontem que estava abrindo a linha amarela, né, gente? Passou tão rápido. E hoje ela está completando nada mais, nada menos do que 10 anos de operação. O primeiro trecho da linha amarela foi inaugurado no dia 25 de maio de 2010 e foi aquela surpresa enorme, né? Foi uma novidade muito grande, porque estava abrindo uma linha que tinha características bem diferentes, né, das linhas que estavam em operação naquele momento. Tudo isso por conta do design interno das estações, né, uma coisa bem chique, das portas de plataforma, do trem que anda sem condutor, você poder ter aquela visão que o operador tem da cabine sem necessariamente você entrar na cabine do operador. Então, com isso, a linha se tornou um destaque na nossa malha. Tendo em vista esse acontecimento, né, da linha amarela completar 10 anos de operação, eu estou trazendo para vocês alguns vídeos especiais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o traçado da linha. Hoje, o trecho que está em operação da linha é aquele entre Luz e São Paulo Morumbi, e até o ano que vem ela chegará na Vila Sônia. Então a configuração atual do traçado da linha amarela é essa, Luz, Vila Sônia. Só que antes de chegarmos a essa configuração atual, o traçado da linha amarela foi alterado diversas vezes, né? O projeto original é bem diferente daquilo que está definido atualmente. Tinha estação que era para sair, mas que acabou não saindo. Tinha trechos que eram para existir, mas que acabaram não existindo. Então, o traçado da linha amarela foi alterado diversas vezes, foi uma coisa que foi discutida constantemente. Então, no vídeo de hoje, você vai ficar por dentro de uma parte da história da linha amarela. Vamos falar da origem do traçado, nas mudanças que vieram nele, né, ao longo do tempo, até chegar na configuração atual. Vamos lá? Bom, o projeto da linha amarela, gente, é uma coisa bem antiga. A ideia não surgiu exatamente com aquele plano elaborado pelo consórcio HMD de 1968, né? Um plano aí da nossa rede de metrô que foi para frente. Não. Ele surgiu bem antes disso, em planos de transporte desenvolvidos anteriormente, mas que acabaram não indo para frente. Planos esses, né, que estudavam a implantação de um metrô aqui em São Paulo. Diversos planos vieram antes do HMD, e neles traçados semelhantes ao da linha 4 amarela apareciam. O plano da Light, de 1927, é um bom exemplo. A rede proposta contemplava a ligação do centro da cidade com várias regiões, né? E ainda uma articulação com o sistema de bondes que estava em operação na época. E nessa rede estava inclusa uma ligação entre a região central, né, aqui de São Paulo, e Pinheiros, coisa que a linha amarela faz hoje. Em planos que vieram posteriormente, a ideia se manteve, como por exemplo na rede proposta pelo engenheiro Mário Lopes Leão, em 1945, né, que foi um cara aí bem importante, que fez uma monografia que justificava qual que era a importância, né, de você implantar um metrô aqui em São Paulo. E na rede proposta em 1947 pelos técnicos do metrô de Paris, né, mostrava um traçado que é parecido com a configuração atual da linha amarela. Mas o destaque mesmo é o anteprojeto de um sistema de transporte rápido, plano elaborado em 1956. Ele propôs uma rede de metrô e ela incluía uma ligação sudeste-sudoeste. Essa linha sairia lá de Itapecerica da Serra, passaria pelo centro e terminaria lá em São Caetano. E o desenho, como vocês podem ver, é bem parecido com aquele que surgiu no projeto do HMD. Aí beleza, chegou 1968, apareceu lá a rede proposta do HMD. Nela, a linha amarela aparecia e era denominada como linha sudeste-sudoeste, que consistia numa ligação entre o Jockey Club e Via Anchieta com um ramal para Vila Bertioga.
Pra vocês verem, né, a linha amarela, ela ia ter mais estações, chegaria em mais lugares, daria uma volta no centro histórico aqui de São Paulo, né? Ia passar lá perto do Museu do Ipiranga. Tipo, você ia entrar no trem no Jockey Club e ia parar lá no Ipiranga sem trocar de trem, tá ligado? E o seu ramal atenderia o bairro da Moca. E curioso é que nesse cenário, a linha amarela ia se integrar com a linha vermelha em duas estações, né? Em República e em Pedro II. E antes de Pedro II, ela ia se integrar com a linha 1 azul na estação Senador Queiroz, uma estação que estava prevista para ficar no trecho entre Luz e São Bento e que não existe atualmente. Enfim, o projeto original da linha 4 amarela é esse. Porém, ele acabou sofrendo alterações com o tempo. Em 1975, o metrô acabou realizando algumas alterações na rede que tinha sido proposta pelo consórcio HMD em 1968. A partir de então, a linha Sudeste-Sudoeste passaria a ser considerada como linha Pinheiros-São Bernardo, e no traçado houveram mudanças. O ramal da Vila Bertioga acabou sendo eliminado da linha amarela e passou a ser incluído em outra linha, né? Uma linha lá que sairia de Santo Amaro. E na ponta sudoeste surgiu a ideia de terminar a linha além do Jockey Club, né? Dessa vez, a linha passaria a atingir o bairro do Jardim Peri-Peri, que é nada mais nada menos do que vizinho ao bairro de Vila Sônia. Olha a ideia da linha amarela chegar na Vila Sônia, surgiu aí. E na outra ponta, a linha foi estendida até São Bernardo do Campo. Ou seja, a linha amarela ia fazer o que a linha 18 ia fazer, tá ligado? Entrar naquele município. Olha o embrião da linha 18 bronze aí. Então, no fim das contas, ficou definido que a linha sairia do Jardim Peri-Peri, passaria pelo centro e terminaria lá no município de São Bernardo do Campo. Beleza, essa foi a alteração que veio em 75. Em 1978, as coisas mudaram. No estudo dos trechos prioritários, né, elaborado pelo PTR, que mostrava uma sequência de prioridades da implantação da rede proposta, né? Que as linhas não iam ser implantadas por inteiro, iriam ser implantadas por trechos específicos, tipo, qual era a ordem que esses trechos iam aparecer, né? Ele considerava desta vez que a linha teria uma ligação entre Taboão e São Bernardo. Isso mesmo, esse estudo previa que a linha amarela atenderia o município de Taboão da Serra, só que sem ter uma estação dentro de Taboão da Serra, né? A estação ficaria nos limites do município de São Paulo. Para vocês verem como essa ideia de ter a linha amarela atendendo o Taboão da Serra não é tão recente assim. E na outra ponta, houve mudanças. Ela não entraria mais dentro do município de São Bernardo do Campo. Ela iria ficar ali na divisa com São Caetano, na Avenida Almirante de la Mare. O estudo considerava a linha como uma ligação entre Taboão e São Bernardo do Campo, mas na realidade ela nem iria entrar em São Bernardo mais, né? Ela iria ficar mais perto de São Caetano mesmo. Beleza, aí esse estudo considerava que esse traçado, Taboão-São Bernardo, iria ser implantado em 3 fases. O primeiro trecho que ia sair do papel era esse, né? O trecho entre Taboão e Clínicas. Isso mesmo! A integração da linha amarela com a linha verde não iria ser originalmente na estação Consolação, e sim na estação Clínicas. Imagina que louco, velho. Essa é uma coisa tão diferente. Foi decidido que esse trecho iria ser o primeiro a ser implantado por conta do atendimento ao município de Taboão da Serra e da interligação com 2 polos comerciais bem importantes, né? Que é o da Paulista e o de Pinheiros. Aí beleza, a segunda fase contemplava o trecho até Pedro II. Até aí temos uma linha amarela parecida com a que a gente tem hoje, né? E antes de Pedro II, dessa vez, a linha amarela iria se encontrar com a linha 1 azul na Estação Luz, e não em Senador Queiroz, como estava previsto originalmente. E por último viria o trecho até de la Mare. A estação final ficaria provavelmente nessa avenida e haveria uma integração com a linha 2 verde, que estava prevista para terminar lá também, mas essa história eu conto em outro vídeo. Não, mas tem uma coisa que eu quero falar primeiro. Sabe a estação Sacomã? Então, nessa rede era considerado que a estação Sacomã, da linha amarela, seria a penúltima e de la Mare seria a última. E o mesmo era considerado para a linha 2 verde. Então, no trecho Sacomã de la Mare, teríamos 2 linhas circulando. Né? Ia ser uma coisa tipo Paraíso na Rosa, tá ligado? E depois da estação final teríamos o Pátio de la Mare, que segundo o estudo seria de uso comum para a linha verde e para a linha amarela. Tipo, as 2 linhas iam estar usando o mesmo pátio. Imagina que louco isso. Já pensou você ver o Milênio, o Frota J e o Série 400 no mesmo pátio? Só que aí o Série 400 ia ter que ter terceiro trilho, né? Mas eu acho que nessa época era considerado que todas as linhas ia ter terceiro trilho, né? A ideia de fazer a linha amarela com catenária rígida veio muito tempo depois.
Enfim, tudo isso foi considerado no estudo dos trechos prioritários de 78. Em 79, as coisas mudaram. Nesse ano, a MTU realizou um estudo preliminar sobre a terceira e a quarta linha, que seria implantado no metrô de São Paulo. E foi com esse estudo que surgiu a ideia de deixar a linha amarela somente com o trecho Luz-Butantã, e você eliminar todos os trechos posteriores. O seccionamento em Butantã foi justificado por conta da baixa demanda que se teria até Taboão da Serra, uma coisa que só ia acontecer na época, hoje em dia, provavelmente eles não desistiriam. E também pela possibilidade do metrô na região influenciar na ocupação de áreas de mananciais. E a exclusão do trecho depois de Luz foi justificada por conta da importância, que haveria da integração da linha amarela com a linha norte-sul e com a ferrovia existente. Eles viram que essa integração seria muito importante, que ela permitiria uma excelente articulação com o sistema ali, e essa articulação eliminaria a necessidade de prolongar a linha amarela até Pedro II. Para vocês verem, foi aí que tiveram a ideia de fazer com que a linha amarela não chegasse em Pedro II. Só que curioso é que em 1969 Pedro II estava em obra e estava incluso as plataformas da linha 4 amarela. Então, esse estudo da MTU recomendou algumas alterações, e não foi só nisso aí não, teve outras coisinhas também, como por exemplo o traçado da linha entre Pinheiros e a linha 2 verde. A ideia original, proposta nos anos anteriores, era essa. De Pinheiros, a linha passaria pela região do cemitério São Paulo e se integraria com a linha 2 verde em Clínicas para depois ir para a Luz. Porém, de acordo com esse estudo, essa ideia não era muito bem vista, porque se ficasse do jeito que tinham pensado, a linha amarela não ia passar, por exemplo, pelo Largo da Batata. Não, imagina você no Largo da Batata, sem a Estação Faria Lima e a linha amarela passando em outro lugar nada a ver, entendeu? Ia ser tipo isso. Fora que haveria um alto volume de desapropriação em Pinheiros. Então, com isso, começaram a pensar na seguinte possibilidade: da linha, a partir de Pinheiros, passar ali na região do Largo da Batata, atingir a Avenida Rebouças e se integrar com a linha 2 verde na estação Consolação. Todas essas propostas estão no estudo de 1979, estudo que recomendava uma análise profunda das ideias. E, de fato, fizeram uma análise profunda aí. No ano seguinte, no estudo de viabilidade técnico-econômica da terceira linha do metrô de São Paulo, elaborado pelo metrô e pela MTU, a ideia se manteve, A linha amarela passando pela Rebouças, se integrando com a linha 2 Consolação, mas a estação final seria Pedro II, e não Luz como eles fizeram anteriormente. Voltaram com a ideia de deixar a linha amarela em Pedro II. Então, com isso, o traçado da linha passou a ligar Butantã a Pedro II, Butantã iria até a estação Três Poderes. O traçado previsto contemplava uma ligação de 13,3 km de extensão, formado pelas seguintes estações: Pedro II, Mercado, Luz, Rio Branco, República, Maria Antônia, Sergipe, Consolação, Oscar Freire, Brasil, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros e Três Poderes. E um detalhe é que essas duas últimas que eu citei seriam elevadas. Pinheiros e Três Poderes seriam elevadas. Ia ter um elevado tipo da linha 1 azul lá na Zona Oeste, tá ligado? E depois de Três Poderes, teríamos o Pátio Caxingui. Não, e tem mais, gente. Esse estudo apresentava algumas projeções de como iria ser a Estação Consolação. Ele já considerava que Consolação teria aquela rampa que todos nós conhecemos. Sabe aquela rampa com as esteiras? Então, a estação Consolação da linha verde estava pensada já originalmente para ter aquela rampa, justamente porque estava prevista a chegada da linha amarela ali. Então, quando Consolação foi construída, aquela rampa já existia. E os cortes desse estudo mostravam, que a estação paulista da linha amarela teria plataforma central ao invés de plataforma lateral. No fim da rampa, a pessoa ia dar de cara com o mezanino da linha amarela e já ia poder descer para a plataforma. Não ia? Mas enfim, foram coisas que foram mudando, esse negócio de plataforma central, plataforma lateral. O método construtivo também da linha amarela acabou sofrendo alterações com o tempo, Enfim, tudo isso ficou definido no estudo de 1980, que considerava que a linha amarela seria a quarta linha de metrô da rede prioritária a ser construída. O traçado aí era entre Butantã e Pedro II, mas nos anos posteriores, em outras redes básicas que o metrô executou, ele aparecia de uma forma bem diferente. Em 1982, o metrô desenvolveu uma rede onde praticamente todas as linhas voltariam a ficar, com as diretrizes estabelecidas pelo consórcio HMD. A linha amarela aparecia com uma ligação entre Três Poderes e Via Anchieta com o ramal para Vila Bertioga. Ele voltou, olha,
Mas em 1975 as coisas mudaram, né? Teve uma crise econômica lá na década de 80 que acabou influenciando nessas projeções. Na chamada rede mínima do metrô, a linha amarela ficava restrita à ligação entre luz e três poderes. Então assim, Pedro II que lute, tá ligado? Pedro II já estava pronta com as plataformas da linha amarela, só que aí, definitivamente aí, né, que surgiu a ideia de ela não chegar lá. Outras redes foram propostas depois da de 1985, mas eu queria mostrar agora para vocês o traçado que acabou surgindo nos estudos realizados na década de 90, que continuaram considerando que a linha amarela não chegaria em Pedro II. No relatório do Pitu de 1995, constava que haveria ligação entre Luz e Vila Sônia, como vocês podem ver no mapa, né? Aparece aí Vila Sônia, você dá a entender que vai ter uma estação ali. O que acaba mudando no projeto funcional de 1997. De acordo com ele, a linha amarela teria a ligação entre Luz e Morumbi, e Vila Sônia ia ser somente o pátio. As estações seriam essas: Luz, Rio Branco, República, Maria Antônia, Higienópolis, Paulista, Incor, Brasil, Mourato Coelho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, Três Poderes, Caxingui e Morumbi. Pra vocês verem, né? Teve estação aí que não saiu do papel e Vila Sônia ficou uma incógnita. Porque você olhava o mapa do Pitu de 95, você entendia que ia ter uma estação em Vila Sônia. Só que você olhava o projeto funcional de 97, não tinha Vila Sônia. Vila Sônia ia ser só o pátio. Tipo, qual é? Vai ou não vai ter Vila Sônia? Essa pergunta foi respondida em 1998. Neste ano, o metrô elaborava um estudo preliminar relacionado à extensão da linha amarela até Taboão da Serra. Estava ressurgindo a ideia de atender aquele município, e isso se justificava por conta do desenvolvimento urbano que teve ali, né? Muita gente estava morando em Taboão, vinha para São Paulo, então falaram, não, verdade, vamos deixar a linha amarela em Taboão. Essa extensão teria 4,2 km de extensão e 3 estações. Vila Sônia, que já estava prevista para ficar no lugar onde ela está hoje, né? Ali do lado do pátio. Jardim Jussara e Taboão da Serra. Mas isso era apenas um estudo preliminar. As outras estações estavam com um projeto mais avançado. Beleza, aí chegou a década de 2000. Mudou a década e novas alterações vieram no projeto da linha 4 no trecho Luz Morumbi. Algumas estações foram eliminadas, como por exemplo a estação Rio Branco, Maria Antônia e Caxingui, e outras mudaram de nome. Então, com isso, as estações passaram a ser essas: Luz, República, Higienópolis, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, Três Poderes e Morumbi. E de acordo com o estudo de 2002, a linha 4 seria implantada em 2 fases. A primeira fase contemplaria a construção completa das estações Luz, República, Paulista, Pinheiros e Butantã, e a construção parcial das estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique Coutinho e Faria Lima, além, da construção parcial do pátio Vila Sônia. A conclusão das estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique Coutinho e Faria Lima viria na segunda fase, junto com a construção completa de Morumbi e Três Poderes. Então Faria Lima seria concluída somente na segunda fase. As estações Vila Sônia, Jardim Jussara e Taboão da Serra viriam em outro momento, numa terceira fase. Isso em 2002. Em 2003, novamente houveram alterações na linha amarela. Houveram certos entendimentos entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo, A Prefeitura tinha feito um pedido em 2001 para que as estações Faria Lima e Vila Sônia fossem antecipadas. Pediram para que Faria Lima viesse para a fase 1 e Vila Sônia também. E em Vila Sônia, pediram para que as obras incluíssem um terminal urbano e um terminal rodoviário. Então a Prefeitura pediu, o metrô fez os estudos, fizeram as conclusões e com base nelas vieram novas alterações. Ficou definido que as estações Faria Lima e Vila Sônia seriam antecipadas. Faria Lima, que estava na segunda fase da linha, passou a ficar na primeira fase, e Vila Sônia, que estava no projeto da extensão e que estava prevista para ser implantada junto com Taboão da Serra na terceira fase, veio para a segunda. Então vocês que vão usar a estação Vila Sônia, vocês têm que agradecer a Deus, porque não era para vocês terem estação. Vila Sônia ia ter só o pátio, e quando a estação passou a oficialmente existir, ela ia ser implantada somente numa terceira fase, junto com Taboão da Serra. Então, se o que estava previsto naquela época se mantivesse, o que ia acontecer? A linha amarela ia chegar somente até São Paulo Morumbi, e a gente ia ficar esperando sentado, mofando, a estação Vila Sônia sair, já que ela só ia sair junto com Taboão da Serra. Gente, Taboão da Serra não tem nem previsão para iniciar a obra. Era para Vila Sônia estar incluída nesse pacote. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
ela meio que saiu na frente, tá ligado? Outra alteração significativa foi a eliminação da estação Três Poderes. A população ali na região acabou fazendo certas reclamações quanto à implantação dessa estação, principalmente por conta, de ela contemplar um terminal urbano. Para a população, um terminal urbano iria implicar em algumas alterações bem chatinhas por ali, então fizeram um pedido para que essa estação não saísse do papel. Houve toda uma manifestação popular e isso foi levado em consideração. Portanto, Três Poderes foi eliminada. Além disso, o estudo redefiniu a localização da estação São Paulo-Morumbi, Aí que decidiram deixar a estação no lugar onde ela está hoje, na João Jorge Saad, com a Francisco Morato, em frente ao Shopping Butantã. E outra coisa que foi redefinida foi o plano de vias de acesso ao Pátio Vila Sônia. Eles deixaram eles de uma forma que possibilitasse que a linha tivesse uma continuação para ter uma estação ali em frente, incluíram o túnel de acesso à estação. E com essas alterações, era considerado que Morumbi e Vila Sônia pudessem ser estações terminais. Então, depois desse monte de alteração, a linha amarela ficou, enfim, com a sua configuração atual. O trajeto entre Luz e Vila Sônia. A extensão para Taboão da Serra não tem previsão ainda, mas é uma coisa que está nos planos do metrô, uma coisa que está prevista para ser implantada. Enfim, o projeto ficou redefinido e as obras começaram em 2004, através de fases que contemplavam coisas específicas, mas esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. Enfim, gente, teve muita discussão aí acerca do traçado da linha 4 amarela. Ele foi definido, chegaram a uma boa conclusão, chegaram na configuração atual, e a gente não pode esquecer também da importância que a linha amarela tem para o nosso município e para a região metropolitana. A linha realiza uma interligação entre diferentes polos comerciais, a ligação entre o centro histórico e o centro expandido, atendimento também à Zona Oeste, ali depois do Rio Pinheiros. E outra característica, é a questão dela ser integradora. Ela se integra muito bem com a nossa malha metroferroviária, com uma boa parte das linhas da nossa malha. Não é à toa que o governo, na época que foi inaugurada essa linha, considerava a linha amarela como a linha da integração. E é isso aí, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aqui embaixo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e siga o nosso canal nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até mais!